Sim, eu te pedi para fazer a oração inicial. Ah, tá bom. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade do nosso encontro, da nossa convivência, da nossa interação, né, entre os nossos lares, que os nossos lares nesse momento possam receber a presença da espiritualidade a nos acolher, nos orientar, nos intuir com relação aos ensinamentos que aqui hoje vão ser ministrados, que possamos absorver o conteúdo dentro da possibilidade de cada um, para que possamos caminhar melhor, mais seguros, mais felizes mesmo. Graças a Deus. Que assim seja. Então, nós vamos continuar hoje, né, o estudo. É o Mauro, né? Mauro, fique à vontade. Só um minuto, Aline. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a tela certinho, tá? Ok? Sim. Tá, joia. Ô, gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Faz oração para mim. Que eu tô sentindo dor demais o dia inteiro. Eu já tomei injeção. Eu já tomei remédio, nada funciona. Reza para mim aí, por favor. Nossa, Patrícia, vamos orar assim. Respira fundo. Respira fundo que a gente vai fazer uma oração para você. Parece que deram uma martelada. A dor que eu tô sentindo. Só com a ajuda de Deus mesmo. Obrigada, tá, gente? Desculpa, mas é que eu tô desesperada aqui. A gente podia aproveitar, então, fazer uma oração novamente aí. Ô, Vicente, faz a oração pra gente. Senhor Jesus, sabemos de nossa incapacidade, sabemos de nossa pequenez, reconhecemos o quanto ainda necessitamos de pedir, e por estas razões, queremos aqui pedir aos teus trabalhadores do bem, possam nesse instante retirar de cada um de nós aqui as energias necessárias para que a nossa companheira possa ter a sua dor sanada e que ela possa dormir, tranquilizar e que, na certeza de que amanhã é um novo dia, nós não temos dúvidas de que o mundo espiritual tem recursos para poder nos auxiliar dentro de nossas necessidades. E, portanto, Jesus, atenda aos nossos pedidos. Sabemos o quanto somos ainda imperfeitos em nossas atitudes, mas também reconhecemos o tanto que estamos esforçando para melhorar. E é por isso que nós temos a certeza de que a nossa querida irmã, nesse instante, está recebendo o amparo de que necessita. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ai, que seja, muito obrigada para todo mundo. Eu não queria fazer isso não, mas é que eu tô tão fora de mim aqui de dor. Ô, Patrícia. Oi. Você tem... Espera aí que tá passando. Passando no helicóptero aqui. Tem vinagre aí na sua casa? Não sei, posso pedir uma silêncio para ver. Tá. Você vai pegar esquenta uma água, tem que ser uma água morna. E coloca um pouco de vinagre nela com sal. E vai esquentando o pano e colocando aí no local onde está a dor, que vai resolver.
Tá bom? Eu vou fazer isso. Faça. Obrigada a todo mundo. Tá? Vai dar. Nada. Fica com Estamos Deus. juntos aí. Amém. Deus te abençoe. Bem, pessoal, se o Lucas já conseguiu entrar, vocês viram aí? Ele está falando aqui que não vai conseguir participar do estudo hoje. Tá, então a gente dá a sequência e alguns outros itens que é mais direcionado ao Lucas, a gente deixa para a próxima semana, tá? Nós paramos, assim, teve várias movimentações, né, vai e volta. Então, estamos pegando aqui o slide 59 aqui, onde ele fala sobre a evidência do fóton, né, que vinha enriquecer a teoria corpuscular da luz. Entretanto, certos fenômenos se mantinham à margem, somente explicáveis pela teoria ondulatória. Ciência não acreditará até então. Foi o estudioso físico Luiz Broglie que compareceu ao Senado das Contradições, enunciando o seguinte princípio. Então, nós vamos ver o princípio aí, aqui, né, do Broglie. Eu não sei se é essa a pronúncia correta. E a gente estava falando muito sobre ondas, né? Então, por isso que veio para essa parte do conteúdo. Então, eles compreendendo-se que as ondas da luz, em certas circunstâncias, procedem à feição de corpúsculos, né? Pequenos corpos, né? Então, nós temos aqui que todas as substâncias são formadas por corpúsculos. Os corpúsculos têm reduzidas dimensões e, por isso, não se conseguem ver a olho nu. Entre os corpúsculos existe um espaço vazio, pelo que a matéria é descontínua. Os corpúsculos estão em constante movimento. É importante a gente lembrar o seguinte, que essa parte do espaço vazio, essa é uma teoria da época, né? Hoje a gente sabe que não existe o espaço vazio e que esse espaço é preenchido por outro tipo de matéria, né? Nós sabemos que aí entra também a questão do fluido cósmico universal, tá? Então, ele acrescentava que cada partícula de matéria está acompanhada pela onda que o conduz. Então, avançamos para o estudo, onde a gente pôde observar, né, que mesmo o Broglie suportando as hostilidades e os desafios, porque não era uma ciência corriqueira na época, ele devotou-se a minuciosas perseguições e criou a fórmula para definir o comprimento de onda conjugada ao corpúsculo, entendendo-se que desde então que os elétrons arremessados pela válvula de Röntgen, quando originam oscilações curtas, aproximadamente de 10.000 vezes mais reduzidas que a luz, são transportados por ondas tão curtas como os raios-x. Então, ele fez o experimento, seguindo o experimento anterior, no caso do Röntgen, e observando a questão da condução da luz através de ondas curtas. Agora, vamos observar uma coisa aqui, ó. A ampola de raio-x, chamada também de tubo de Corot, que é essa ampola aqui, é uma válvula termiônica cuja função é a produção de um feixe de raio-x. O Röntgen, símbolo R, né, que é o símbolo utilizado, a unidade de medida de radiação ionizante, como os raios-x
e gama, nomeadas em homenagem ao físico alemão Wilhelm von Röntgen. Então, aqui nós temos o diagrama, né, da ampola de raios, aonde é colocada uma tensão. Aqui eu tenho uma resistência, e essa resistência eu tenho, né, os elétrons saltando, né, nessa frequência onde eu vou ter a condição de ter o raio X, né, na mesma frequência, nas oscilações, né, aproximadas de 10.000 vezes mais reduzidas que a luz. Bem, na sequência, a gente observou que esse físico francês que iniciou esses estudos observando aí o raio-x, né, era uma tese dele de doutorado. Então, assim, às vezes a gente fala assim, não, mas está difícil de entender. Mas um cara teve que estudar muito, né, para chegar a compreender todo esse processo aí, e era ali uma tese dele, né? Então, para vocês verem que não é um estudo superficial. Então, ele introduz o conceito de ondas dos elétrons. Então, a gente sai daquele formato conhecido, né, que era uma forma definida, mas a gente vê agora que eu tenho, dentro dessa órbita, e vamos falar assim, né, uma forma ondulatória, né, como mostra a figura aqui. Então, não é tão certinho, né, em forma de ondas, não é tão certinho como a gente começou imaginando. Então, daí surgiu a mecânica ondulatória, base da teoria quântica, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929. Bem, então, a mecânica ondulatória, observem que os físicos distintos não se sentiam dispostos a concordar com as novas observações. Então, os próprios físicos, quando veio a questão dessa movimentação em forma de onda, eles não estavam confortáveis, né, por ver o elétron, vamos falar assim, navegando, mas não numa órbita certinha, mas em forma de onda dentro da área de abrangência dele. Alegando que a teoria se mostra incompatível com o fenômeno de difração, que nós vamos ver a difração daqui a um minutinho. Pediam que o sábio lhes fizesse ver a difração dos elétrons, em vez de não admitiam a existência de corpúsculos, desfrutando as propriedades, a seu ver, eram exclusivamente das ondas. Então, a gente está vendo que não é que a briga começou aí. Ah, não, isso aí é uma propriedade da onda. Então, eu tenho crista, eu tenho vale, eu tenho amplitude, eu tenho comprimento. Então, se a gente for observar, né, aqui esse comportamento do elétron aqui, né, no seu caminho ao redor do núcleo, ele, nessa forma ondulatória, nós vamos encontrar crista, nós vamos encontrar vale, nós vamos encontrar amplitude, comprimento de onda. Então, são itens que a gente viu anteriormente aí. Bem, então, voltando à difração, né? Então, observem só. Então, o que é a difração? A difração pode ser definido com a capacidade das ondas em encontrar obstáculos, e quando uma onda choca com um obstáculo que possui uma determinada abertura, né, vocês vão ver que com as dimensões compatíveis com o seu comprimento, as partes da onda que se passam pelo espaço aberto alargam-se e atingem as regiões opostas ao obstáculo. Então, olha só, aqui está o mar, né? Ele tinha um obstáculo, ele passa. Vocês observem que
a onda começa a ter uma determinada amplitude. Então, se a gente trouxer isso, às vezes, por algumas falas da gente, né, que bastam uma pequena fresta para que uma onda negativa nos atinja e ao atingir, ela tem uma amplitude muito grande, vamos falar assim, na nossa mente. Então, a nossa mente, nós já sabemos que é uma usina emissora e receptora. Ela vai receber. Se você baixa a sua frequência, que é o que a gente viu anteriormente, mas a gente pode voltar nesse slide, você baixa a sua frequência, é como se, vamos falar assim de forma física, né? Você abrisse uma brecha, você abrisse uma passagem para uma onda menos feliz te atingir. No momento que ela atinge, ela vai, pelo fenômeno da difração, ter essa condição de adentrar, né? E fazer um estrago assim maior. A gente sabe que a gente cria também um campo eletromagnético em volta da gente. Esse campo vai ter uma determinada frequência, etc., né? Cuja a fonte desse campo eletromagnético é a nossa própria mente, né? Até um negócio que eu tinha discutido com o Vicente, perguntando para ele de onde que vinha a energia necessária para a formação do campo magnético que ele, naquele momento, citava, né? E essa fonte é o fluido cósmico universal. Eu entendi que é o fluido cósmico universal. No caso do corpo humano, ele vai criar, e no momento que ele vai criar ele vai usar a fonte, né, da nossa própria mente, né? E com isso, se a gente abre nesse nosso campo um espaço, uma brecha onde ele está mais fácil, em função de baixar a nossa vibração, associando com pensamentos menos felizes, o que vai acontecer é isso. Se você aumenta, olha aqui, então, ou seja, quanto mais fraco é seu campo, maior abertura você vai dar e as ondas vão entrar com toda a amplitude. Então, desde então, a mecânica ondulatória instalou-se na ciência em definitivo. Mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações. Ou seja, o universo é um reino de oscilações, restando parte constituída da matéria de igualdade sustentável converter-se em ondas de energia. Então, se o universo, olha só, se o universo, nós estamos mergulhados aí em ondas de diversas frequências, oscilações, então, cabe a gente trabalhar o nosso fator pensamento, né? E junto com essa questão do pensamento, trabalhar a nossa vibração para não atingirmos frequências menos positivas, vamos dizer assim. Se eu voltar nas frequências aqui, um minuto só localizar. Aqui. Só voltando aqui, cada onda tem uma frequência, né? Então, em função dos níveis aí de consciência. Se a gente se associar à raiva e o ódio, eu estou com a frequência mais baixa. Então, eu estou sabendo que eu estou cercado de ondas, né? Ali de vários tipos de frequência, e olha com quem eu associei. Está aqui embaixo. Aí o medo, olha o medo, né? Olha o que ele faz. Né? Então, nós sabemos que o medo, a incerteza, em um momento você tem algo que te incomoda,
o medo vem na mesma frequência de quem? Da ansiedade. Tá? A tristeza, entra aqui a parte do arrependimento também. Apatia, o desespero. Né? Então, eu estou vibrando, quando eu estou nessa condição aqui de apatia ou de desespero, eu estou... não é que é 50 certinho, não, tá, gente? É próximo, é uma faixa dentro do 50 aqui. E vem culpa, vergonha e humilhação. Mas, de outra forma, através do momento que a gente começa a ter esperança e tal, começa a trabalhar a nossa aceitação. E olha só, quando eu trabalho a aceitação, está na mesma frequência do perdão aqui, ó. Olha que interessante. Então, essas ondas, se a gente for analisar lá pelo fenômeno que a gente acabou de verificar, que é a difração, agora você imagina entrando dentro da sua consciência, entrando dentro do seu campo, a brecha necessária para entrar a frequência de perdão, aceitação. Aí você vibra um pouquinho melhor, a razão já começa a atuar. Ou seja, você começa a vibrar na mesma frequência. Quando você vibra na mesma frequência, você dá a condição das ondas, vamos falar assim, não sei se esse seria o melhor termo, mas as energias vão se somando. Agora, se você está numa frequência contrária, aí você vai ter choque de onda. Esse choque, dependendo da condição, eu posso estar emitindo, por exemplo, alegria e serenidade. Aí está chegando perto de mim uma energia da ofensa. Aqui, alegria e serenidade vai fazer o que com a ofensa? Vai dissolver, porque são ondas que têm mais energia. Para eu ter mais vibração, eu tenho que ter mais energia. Então, elas estão melhores carregadas. Estão vibrando na frequência mais alta. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou dissolvendo, né, essa questão da ofensa, que é quando a gente leva para a pessoa trazendo a pessoa para uma condição de aceitação, uma condição de esperança. A esperança não traz ali um sentimento de amor? A esperança não traz sentimento de alegria? A esperança não traz um sentimento de paz? Então, aquela pessoa, automaticamente, ela vai associando a níveis melhores de vibração. Ela sai daqui da condição de culpa, raiva, indo para alegria, paz. Então, essa onda, por ter uma energia maior, ela vai dissolver as outras. Bem, isso é uma associação, né, que a gente está fazendo. Mas por que eu não vejo essas ondas? Então, olha só, uma onda de alta frequência. Aqui, ó. Olha a forma de onda que a gente vê, né, luz visível. Agora, olha as ondas que a gente já não vê, né? A frequência foi aumentando, né? Então, a gente nem consegue perceber. Mas elas existem e atuam, né? Então, está aqui. Essa parte de cor nós já vimos. Ô, Mauro, então é correto afirmar que se eu me elevo, né, e aumento minha frequência, eu vou conseguir enxergar essas raios gama, essas frequências que eu não enxergaria com o corpo físico normal? Eu não consigo te afirmar isso, não. Porque o negócio é o seguinte.
você pode estar no estado de vibração, mas como você está num... Se você utilizar esse elemento aqui, que é o olho, ele é um elemento limitado. Não, eu tô Ele falando vai... no sentido de, tipo assim, se eu evoluo como espírito, eu não estou falando mais na condição humana, tridimensional, nesse nível agora, não. Aí você saindo, você não mais utilizando o instrumento físico e utilizando os instrumentos do seu perispírito, aí você vai conseguir ver, né? Você não está... É o que vários médiuns, e inclusive eles sempre poderiam nos esclarecer, às vezes a gente quer enxergar utilizando o olho normal, né? Sentidos físicos. E aí, na realidade, você não vai estar nem enxergando com os olhos, nem vendo, nem ouvindo com os ouvidos. Você está utilizando o quê? O seu sistema, a comunicação, ela é toda mental. Por isso que você vai ver naquela outra frequência. Você vai conseguir perceber naquela outra frequência. É fato isso, quando os irmãos estão numa frequência muito baixa, aí ele fala assim, aonde que Deus estava? Aonde que esses obreiros estavam? Aonde que o socorrista estava que não me socorreu? Aí você pode, ele muitas vezes ele fala assim, do seu lado. Exatamente do seu lado. Mas a sua frequência, e aí a gente vê, né? Novamente a gente vê, a frequência dele estava aqui embaixo. Se a frequência dele está aqui, ele não consegue absorver, né? Ele não consegue ver os outros que estão numa frequência melhor. Por isso que muitos espíritos falam assim, não, eu tive que baixar a frequência para que você pudesse me perceber. Mas eu tô falando, volta naquele outro que você fez das ondinhas lá, em comparação, as coloridas. Não, tava do lado daquele que você viu, que você estava antes. Esse. Tá vendo aí o raio X e raio gama? Sim. Aí, por exemplo, eu teria que evoluir ou só de estar fora do corpo físico eu enxergaria? Eu teria que fazer as duas coisas. Você teria que fazer as duas coisas. Você teria que evoluir, porque pelo fato de estar fora do corpo físico, não quer dizer nada. Né? Exatamente, isso que eu falei. Posso estar no corpo físico e não ver nada. Bom, deixa eu dar um... Você tem que ter as duas coisas. Você tem que estar fora do corpo e ainda ter evolução. Olha bem, vamos pegar. Eu acho que todo estudo nós não podemos abrir mão do Evangelho. Jesus fala assim, o Espírito sopra onde quer. O que ele está falando? Ele está falando do Espírito. O Espírito no corpo físico, e em razão da viciação, ele, para ver, ele depende da luz. A luz já são ondas, correto? Então, o que acontece? Para nós podermos... e lembrando também que o perispírito é matéria. É uma matéria mais rarefeita, mas é matéria, tá certo? E essa matéria, ela segue mais ou menos o padrão do planeta Terra. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Agora, olha que interessante. Quando nós saímos do corpo, através de desdobramento, através do sonho, né? Quando nós dormimos, ou um desdobramento consciente, o que acontece? Nós independemos da luz para ver. É muito comum, às vezes, você estar... você reencontrar pessoas num processo de, vamos supor, zonas purgatoriais, e que você consegue ver naturalmente. Ele pode até não te entender e tal, mas você vai ver naturalmente. Lembrando que você está numa região escura. E como que você parou? Como que você chegou lá? Você foi atraído. Nós atraímos e somos atraídos. Então, assim, pela sua pergunta aí,
nós vamos sim atingir uma condição de podermos no futuro ver, né, como você mesmo disse, as ondas em movimento. Vamos pegar aqui, por exemplo, no livro que a gente estudou anteriormente, quando os nossos companheiros estavam lá resgatando, né, aquela equipe toda para voltar com eles ao mundo espiritual, observa o que cada um fazia. Olha a visão. Porque você pega, por exemplo, lá, acho que era o Jerônimo, né, se não me engano, o Jerônimo ele via além da matéria, mas ele não estava vendo com o olho físico. Então, sim. Agora, olha que interessante. Ele via o que André Luiz não via. André Luiz não conseguia ver. Mas isso acontecia por quê? Da condição em que o espírito atingiu. E ele próprio falava, às vezes André Luiz fazia algum questionamento, ele virava e falava assim, não, ainda não é amor. Nós ainda estamos sujeitos à lei, nós erramos, tá certo? Aqui ainda não é plenitude de amor. Aqui é conhecimento. Olha que interessante. Tanto é que, se a gente observar, existe uma série de situações que, para que haja um determinado resgate de espírito extremamente revoltado, só se faz isso com amor e não com técnica, né? Então, no futuro, sim. No futuro, quando nós atingirmos um padrão evolutivo X, nós vamos ter, sim, a capacidade de poder ver. Se você... eu tenho um vício comigo, às vezes, quando o ambiente está muito límpido e está muito azulado, né? O que acontece? Eu consigo ver alguns movimentos de ondas circulando, sabe? Eu faço isso desde pequeno sem saber o que era. Depois, um dia que eu fui estudar, que eu descobri que aquilo eram ondas magnéticas. Mas, assim, você virar para falar, qual que é a cor que ela tem? Não, eu não sou capaz de falar. Então, tem muita coisa que a gente tá fora disso aí. Perfeito. Bem, então o mundo material ele desapareceu, dando lugar ao tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeradas, cruzando-se a todas as direções, sem se misturarem. Então, olha que interessante. Esse entendimento aqui, turbilhões de ondas, frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções sem se misturar, vai de encontro com o nosso diálogo de sexta-feira, onde se questionou a condição de interação entre mundos, vamos falar, mundos diferentes, material e não material. É fácil de entender quando você olha para isso aqui, sabendo que são formados de ondas e estão em frequências vibratórias diferentes. E podem se cruzar? Pode se cruzar, sim. Não tem problema nenhum se cruzar. Por que eles podem se cruzar? Porque estão em frequências diferentes. Um não vai interferir no outro. Bem, então vamos falar. Sim? Observa para você ver. Tem um livro do Chico Xavier que ele fala sobre as sociedades de Marte, né? Sobre os espíritos que habitam Marte. Olha para você ver. Nós temos hoje da NASA um aparelho, né, que circulando dentro de Marte e que só consegue, no máximo, filmar as terras que tem em Marte e nada mais. Então, olha que interessante. Nesse livro, eu esqueci o nome dele, mas nesse livro, ele fala
sobre a sociedade, inclusive ele fala como que são as construções em Marte. E o mais interessante disso, olha para você ver, vamos pegar aqui a cidade de Nosso Lar. A cidade de Nosso Lar é construída por portugueses brasileiros, não é isso? A cidade já tem mais de 300 anos. Então, olha que interessante. A mesma cidade de Nosso Lar, que está próximo, muito bem próximo da Terra, os aparelhos que nós temos ainda não conseguiu ver. Mas por quê? Porque o material que é usado para a construção da cidade em si, vamos dizer assim, né, das construções que tem lá, elas não são visíveis aos olhos humanos. Então, os aparelhos que são enviados para lá, eles não conseguem captar. Eles não têm capacidade ainda para captar a energia, essas ondas, a constituição, porque não é matéria grosseira. E por que não é matéria grosseira? Porque o corpo que eles usam, e por que não dizer o perispírito deles, está numa condição bem superior à nossa. Então, eu não posso dizer que seria uma matéria quintessenciada, porque eu não sei, mas é uma matéria que foge completamente às nossas condições. Mas, Vicente, você na sexta-feira deu um exemplo até mais próximo, que é o hospital que fica ali vamos falar assim, né? Que fica no local que nós conhecemos como Maria Francisca. Sim. Então, você tem um hospital gigantesco, sim, né, onde o pessoal fala assim de jardins maravilhosos, fala daqueles, não é chafariz, não, é de uma, é tipo a mina da água, né, jogando a água, jogando para cima, né, e tal. Então, uma coisa assim bem, uma fonte, a fonte no meio de jardim e tal, né? E olha só, quem está descrevendo isso, o jardim, fonte, etc., são os nossos irmãos que estão sendo socorridos. Sim. Não é a turma, né? Os nossos irmãos superiores, não. Você tem uma ideia, então é uma coisa de acesso, assim, não é de acesso restrito, né? Vamos falar. O que eu vi ali foi só a estrutura do prédio, né? As torres, e muito verde. E tive a oportunidade de estar em um andar que estava sendo feito tratamento, que era num dos últimos andares lá, né? Mas eu vi o prédio de longe, que realmente é algo encantador, sabe? É uma construção que foge aos padrões que a gente vê aqui na Terra. Então, olha só, olha o que vem falando para a gente. O homem passou a compreender, enfim, que a matéria é simples vestimenta das forças que servem nas múltiplas faixas da natureza. Olha só, que é o que vem trazendo. Então, o que acontece? Está vendo que dependendo, eu tenho ali algo, né, numa faixa vibratória que nem os aparelhos vão detectar, né, e também não vai interferir ali na região. A região tem casas, tem um monte de coisa, mas isso é num outro estado vibracional, né? Vamos falar assim, mais grosseiro, né? se podemos referir assim, né? Não podemos, vamos falar assim, mas nem é mais grosseiro a palavra correta, vamos falar mais condensado, né? Porque a palavra grosseira não vai caber bem para o plano ao qual o Senhor nos privilegia com mais uma oportunidade de vida. Ô Mauro, vai chegar um tempo em que, pelo menos pelo que a gente já ouviu dos espíritos, que a ciência vai ter que levar os médios para o laboratório.
Não são todos, vão, né, existem, eu imagino que vão surgir aqui na Terra alguns tipos de mediunidade, onde essa mediunidade poderá ser usada em laboratório. E por quê? Para que aquilo que os olhos não vê, a energia, em especial a energia animalizada, possa materializar dentro desses laboratórios aquilo que os homens conseguirão ver no futuro, principalmente no que se refere ao que a gente está estudando aqui. Porque, olha que interessante, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ou no Mundo Maior, nos dois, ele fala, o André Luiz fala que no futuro a mulher não precisará usar mais os seus órgãos de procriação aqui na Terra. Por quê? Porque os espíritos vão reencarnar em laboratório usando energia ainda animalizada do masculino e do feminino, tá certo? Bom, é uma tecnologia completamente diferenciada e é uma tecnologia que é usada já há séculos em nosso lar, porque os espíritos encarnam e reencarnam também em nosso lar, de acordo com a necessidade evolutiva deles. Não numa proporção como acontece na Terra, lá é um pouco diferente. Mas toda a reencarnação lá ela é feita através de laboratório, pelo menos é o que a gente estudou. E no futuro, não muito distante, a Terra também vai acontecer isso, né? Agora, olha que interessante. Onde que vai entrar a questão da mediunidade? Nós teremos aparelhos futuros onde eu vou pensar e vou conseguir materializar meu pensamento. Então, por exemplo, eu entro dentro de uma nave e vou para Marte. Eu capto o que eu estou vendo, transfiro para o aparelho e ele vai simplesmente decodificar o meu pensamento. Numa rapidez incrível. Nós estamos caminhando para isso, né? Eu entro para um laboratório e eu começo a olhar, por exemplo, uma pessoa com câncer e eu começo a ver tudo o que está acontecendo ali e o que eu vou estar vendo, aquilo vai ser materializado em aparelho. Isso já acontece lá no Maria Francisca Rocha. É uma pena que nós ainda não conseguimos ver, assim, ter uma visão contínua de tudo isso, mas isso já acontece há muito tempo. Então, tudo que acontece dentro de uma casa espírita, através da mediunidade, esse é um comportamento que vai acontecer no futuro na nossa ciência. Perfeito. Bem, então, avançando aí, eu achei interessante trazer essa parte aqui. Universo, vasto tecido de corpúsculo em movimento e turbilhões de ondas em frequências inumeráveis. Então, assim, não é uma coisa assim que dá para a gente falar assim, esse é o limite, não. Bem, quase nada sabemos ainda sobre a constituição do universo, já que, na atualidade, os astrônomos consideram que apenas 5% dele é constituído de matéria comum. 25% de matéria escura e 70% de energia escura, ambas desconhecidas pela ciência. Então, a gente ainda tem muito que conhecer no universo, por isso que eu fiz aquela pergunta lá, né, da condição. Tá, ok. Tem energia para criar o campo magnético em volta de todo o prédio. Tá, não, tem a máquina. Tá, beleza. De onde que vem energia para esse tipo de máquina? Então, a gente vê que a gente tem muito que conhecer. Nós temos aqui matéria, né? Matéria escura, e temos energia escura. Os próprios cientistas já reconhecem como energia. Eles não reconhecem aí como outro. Aqui, ó, olha que interessante. Vamos voltar lá no livro da Zenóbia. A Zenóbia vira o pessoal e fala assim, liga os motores. Sim. Eles tinham energia elétrica
Inclusive, essa energia é usada para toda a casa transitória de Fabiano, né? Além disso, eles usavam também para proteção. Olha para você ver. E para produção. Não sei se vocês estão lembrados. E também para produção lá dentro da casa transitória. Agora, olha para você ver. Como que eles captavam a energia externa e transformava ela em eletricidade? Ah, isso aí. É. Isso aí é fato que não temos ainda condição de ter este conhecimento, porque energia é uma das coisas, vamos falar assim, mais procuradas pelo homem para dominação. Então, a gente não... Quando a gente evoluir, não tiver guerra mais, aí a gente vai chegar nesse ponto de transformação de energia. Mas, infelizmente, não sabemos usar a ciência para o bem ainda, aí fica limitado. Não podemos... Esse conhecimento é o mesmo conhecimento da nave que eu te falei. Hoje eu entendo isso com muita tranquilidade. Se você me entregar o projeto, eu te devolvo ele. Pode ficar com ele. Não posso levar isso lá para baixo porque o povo não tem condição. Eles vão fazer guerra com isso aí. Eles vão querer usar tudo isso aí para dominação. Então, que façam isso com espada na mão. Então, né? É atrasado mesmo. A condição vai ser menor, né? Vamos lá. Campo de Einstein. Aí vem o Einstein, né? Conhecemos a gama de ondas, sabemos que a luz se desloca em feixes. Olha a luz agora aqui, ó. Em feixes. Desloca em feixes corpusculares, denominados fótons. Então, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, sobre fótons, sobre ondas, sobre corpúsculos, para que a gente pudesse entender aqui o campo de Einstein. Né? Então, olha só, vista como uma onda, a luz não precisa de qualquer meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Aí o negócio, né, fica bacana, porque se você, quando a gente fala assim, na hora que você joga uma pedra dentro d'água, você vê a onda se formando. A luz, ela não precisa, vamos falar assim, vamos imaginar que fossem várias pequenas esferas, uma batendo na outra e empurrando a outra. Né? Não, ela não funciona assim. Ela se propaga no vácuo. Que nós sabemos que não existe. Ele não está vazio. Ela vai se propagar no fluido cósmico universal. Entendeu? Então, na realidade, cai mais uma coisa por terra aí, né? Mas a ciência não fala do fluido cósmico, né? Não. Mas o que ela está falando aqui? Energia escura. Mas... Matéria escura. Entendeu? Ela não usou esse termo, mas se você voltar aqui, você fala, tá, beleza, energia escura, tá? Qual é? Se apertar muito, a gente cai em outro problema. Qual que é a fonte dessa energia escura? Qual a fonte da matéria escura? Porque nada se cria, tudo se transforma. Algo transformou aqui. Né? Bem, não ignoramos que o átomo é remoinho de forças positivas e negativas. É ele aqui. Cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas, de forma que, em torno do núcleo, informamos que a energia, ao considerar, surge como a energia, ao condensar-se, surge como massa. Então, o que é massa? Energia condensada. Se a gente olhar lá a fórmula de energia, não é massa
vezes a velocidade que está elevada ao quadrado, então você pode ir tanto para a massa como para a energia, usando essa correlação entre essas grandezas aí. É isso? Então, olha aqui, a própria ciência já entende que esse corpo físico que ora utilizamos, ele é um corpo de energia condensada, né? Então, quando a gente muda de estado, a gente deixa uma parte estar mais condensada, que entrou num sistema de degradação, e pega o outro corpo que tem a sua condensação também, mas um pouco mais sutil do que esse que nós usamos. Bem, até agora temos nomeado esse terreno indefinível como sendo o éter. Contudo, Einstein, quando buscou imaginar as propriedades indisponíveis para poder transmitir as ondas, características de bilhões de oscilações com a velocidade de 30.000 km por segundo, não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula. Portanto, as qualidades de que essa matéria devia estar revestida não são combináveis. E conclui que ela não existe, propondo abolir o conceito de éter, substituindo pelo conceito de campo. Campo, desse modo, passou a designar o espaço denominado pela influência de uma partícula de massa. Então, o campo é o espaço de influência de uma partícula de uma determinada massa. Como a gente vai reunir várias partículas em um mesmo local, a gente vai conseguir aumentar esse campo. E aí vem algumas divagações sobre o éter, né, que não vou entrar nela agora. Mas, voltando a campo, a zona iluminada por uma chama de uma vela seria o seu campo. Então, campo é um espaço denominado pela influência de uma partícula de massa. E vimos o exemplo da vela, para a gente entender. Intensidade da sua influência diminui com a distância, tornando-se cada vez menor. Nunca atingir a zero, porque a teoria, o campo ou a região de influência alcançará o infinito. Então, a gente tem campos, né, de influência, e aqui, analisando o campo gravitacional, né? É bem interessante, né? Se a gente... Como que o pessoal que não conhecia a questão do campo gravitacional, né, entre aqui os corpos, né, e imaginar que a Terra estava girando no universo. Não tem nada segurando, como é que ela vai girar no universo? Aí o pessoal que não conhecia isso, tinha um pessoal aí que não conhecia isso, né? Não, manda queimar esse cara aí, manda matar, porque isso aí não procede, não. Não tem jeito, a Terra tem umas vigas aí de baixo e tal. Como é que ela vai estar solta, voando no espaço? Queima Saturno. Então, o campo gravitacional, que se estende por todo o universo, proporciona atração entre os planetas, estrelas, galáxias, superaglomeradas de galáxias, né? Agora, tudo isso obedece ao quê? A uma órbita, né? Que o menor desequilíbrio aí poderia ter planeta, né? Um esbarrando o outro e virar uma confusão. Mas olha, né? Que a inteligência suprema, então por isso que não dá para a gente entender, né? E observem que eu tenho aqui as órbitas circulares, mas eu tenho uma oval passando aqui, ó. Observem essa aqui. Então ela está uma elipse, né?
indo lá no centro. Essa elipse aqui, eles falam que o planeta vermelho, o planeta X, ou Nibiru, ou o planeta higienizador, ele tem uma órbita dessa forma, tipo uma elipse. Então, ele, ora, está muito longe da nossa órbita, olha a luzinha vermelha mostrando, bem longe da nossa órbita, ora, ele passa bem próximo. Quando ele passa mais próximo aí, ele leva um pessoal que já não está mais na mesma frequência do planeta Terra. Ele vai para lá, né? E continua a nova opção, né? Então está aqui, né, o exemplo da vela, seu campo de influência, né? Então imaginemos uma chama em atividade, a zona por ela iluminada é o campo particular, né? Vicente, eu gostaria de ver o seguinte: quando a gente está falando em campo aqui, né, a gente entende que é possível sentir a invasão no nosso campo. Então, eu tenho um campo aqui, todos nós temos. E aí a pergunta é a seguinte: para você, no momento que você está ali mediunizado, né? Você está em comunicação, se aproximamos, um motivo X qualquer, você consegue perceber essa invasão no seu campo? Vocês estão lembrados lá da Ambrosina, que a gente falou sexta-feira? Sim. Se a espiritualidade não agir em defesa do médium, principalmente dependendo do trabalho que vai ser feito, destrói com o médium, arrebenta com ele. Então, você imagina, por exemplo, Mauro, você está numa reunião do Natal, por exemplo, onde o meu corpo está exposto para todo mundo. Eu estou falando do corpo, que está visível para todo mundo. Você imagina, por exemplo, das 200 pessoas presentes, 150 estão querendo uma mensagem de um desencarnado. Sim. E elas estão enviando isso diretamente para qual campo? O meu campo. Sim. Se o mundo espiritual não fizer um bloqueio, quem é? Não consegue. Nós não temos capacidade ainda para suportar isso, não. Então, quando você fez a pergunta sobre a defesa da casa, talvez a defesa da casa seja mais fácil de fazer do que a defesa do corpo de um médium em determinadas situações. Bem, então a intensidade da influência diminui em função da distância do seu fulcro. Né? De acordo com as proporções, se tornando meio, um quarto, um oitavo, Amanda está de mão levantada aí, Mauro. Tá. Oi, gente, desculpa, mas é rapidinho. É só porque, ao menos para mim aqui, tá pausado no slide 52. E o não, Mauro... nós estamos no 76. Aqui tá Como é que está para o resto, também. pessoal? Como é que está aí, Aline? Para mim tá branco, eu não estou vendo nada. Para mim tá no 52 também. Para mim está pausado. Para mim está pausado. Espera aí. Para mim também. Para mim também está no 52. O meu estava branquinho, não tinha aparecendo nada. E agora? Agora que for rever a gravação, pode confundir. Agora tá no 76. Agora deu, valeu, Mauro. Agora você acendeu a vela. 76, Mas eu falei sobre a vela. Amanda, obrigado, viu? E o pessoal ficou calado, Amanda. Isso aí. Eu falei aqui sobre a gravitação universal. Falei sobre a elipse e ninguém estava vendo. Eu estava acompanhando pelos slides, porque você tinha mandado no grupo. Aí eu estava com ele aberto aqui, estava acompanhando. Mas eu falei assim, pode ser um problema do meu computador. Aí agora eu resolvi perguntar. Não, bacana. Gente, quando estiver fora,
o que eu estiver falando, se estiver fora da sintonia do slide, façam quando a Amanda, não deixa passar de liso, não. Beleza, então, gente. Vamos avançar aqui novamente. Ô, Mauro, ainda tem quantos slides você ainda tem para passar nesse estudo? Do assunto, porque você lembra que nós acrescentamos... Não, já tá no final. Logo, os 2 slides para frente já é o adendo. 2 slides já termina. É porque eu já estava querendo já passar para o próximo capítulo. Pode, tranquilo, porque, olha só, o campo... 2 slides já termina aqui, quer ver? Aqui, ó. O campo continua desafiando o raciocínio, o motivo pelo qual escrevemos a esfera extrafísica na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica. Definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico universal, o hálito divino, a força para nos inabordável que sustenta a criação. Então, o socorro veio do plano espiritual. Esse meio sutil aqui, né? Que ele equilibra o fluido cósmico universal ou hálito divino. Então, por ele que vai toda essa energia está sendo utilizada como fluido, como caminho, como condição de trafegar e fazer o ir e vir. Tanto quando ondas mentais, né? Quanto energia luminosa. Então, a matéria para o campo é o fluido cósmico universal, o hálito divino, que preenche todo o cosmos, penetrando todos os caminhos da criação. Então, tudo que a gente ainda tem como conhecimento está vazio e não está vazio. Aí o fluido cósmico universal que preenche e dá a condição dessa onda fluir. Ok? Bem, aqui para frente é adendo. Esses adendos foi quando o Vicente pediu para falar um pouco sobre comunicação, né, entre as mentes, a questão de forma de onda. Então, a gente veio, participou, veio no adendo e voltou para o assunto novamente. É igual hoje a gente conversou um pouco sobre a questão de corpo, né? Então, a matéria mais adensada, eu tenho duplo etérico, tenho perispírito e tenho corpo mental. Então, a gente já passou, veio nesses assuntos e fica aí como adendo para, caso alguém queira lembrar alguma coisa, fique à vontade aí, tá? Para tirar alguma dúvida, ok? Mas isso aqui, na realidade, a gente já passou, a gente já voltou, né? E voltamos para o assunto. Foi mais um suporte mesmo do que a gente estava falando, ok? Muito bom. Então, desejo concluído, Vicente. Chegou ao final. Tá certo. Chega Ô, Vicente, quem que vai fazer o próximo? O próximo vai ser o capítulo 4, matéria mental. Nós vamos convidar a Isabel para falar. Ok. Isabel está aí, Isabel? Estou aqui. Beleza, então. Então é isso, gente. Eu vou pedir, então, para a Amanda fazer a oração final para a gente. Obrigada, viu, Mauro? Foi muito bom. Muito obrigado. Apesar de ser um assunto, né, de ciência muito denso, a gente conseguiu passar por... Obrigada. Eu acho que a gente vai aprendendo, né? A gente vai caminhando, cada um de nós vai aprendendo aí. E agora aqui a gente vai ver no Matéria Mental, né, que é o próximo capítulo aí, a gente vai ver que temos... A gente vai voltar, né, nesse capítulo várias vezes, de certa forma. Tá certo. Amanda, pode fazer a oração para a gente, por favor?
Amado Deus, Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanhou durante esse estudo, queremos agradecer mais esse momento em que pudemos estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre esse livro que é tão importante, que traz conhecimentos da ciência, mas que certamente nos ajuda no exercício da mediunidade. Pedimos para aqueles que não puderam estar conosco hoje, principalmente pela Patrícia, que ela possa receber agora e no período da noite todo o amparo da espiritualidade para que ela possa melhorar naquilo que ela mais necessita. Pedimos a proteção ao longo dessa semana e que possamos novamente estar aqui no próximo domingo para aprender mais. Que assim seja. Gente, antes de todo mundo sair, vamos todo mundo fazer uma mentalização no joelho da Patrícia. 30 segundos, tá bom? Só para a gente ajudar a espiritualidade a melhorar o joelho dela. Então vamos lá, vamos mentalizar por 30 segundos. A gente gera um campo elétrico e vamos direcionar para o joelho dela. Peraí. Isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite.